Olá, no vídeo de hoje vamos retratar a questão da guerra cultural, um termo que se relaciona com as leituras bipolarizadas que temos vivenciado no cenário político, no cenário nacional, notadamente brasileiro, nos últimos anos, mais especificamente a partir do último mandato da presidente Dilma Rousseff, quando tivemos então uma luta instituída no campo simbólico, que se expressa por meio das redes sociais, entre coxinhas petralhas, entre coxinhas e mortadelas, que acabam inclusive se utilizando das ferramentas advindas da internet para atacarem os grupos considerados grupos adversários, do ponto de vista político. O conceito de guerra cultural, a partir de então, começa a ser referendado, e é importante dizer, antes de mais nada, que esse é um conceito que passa a ser utilizado já desde o século XIX, quando mais precisamente a Alemanha passa pelo processo de unificação, de consolidação do seu Estado Nacional moderno. Tendo em vista que a Alemanha e a Itália foram dois dos últimos países europeus no século XIX a se constituírem enquanto Estados-nação. Nesse sentido, então, naquele momento tivemos um primeiro embate do ponto de vista do que se chama de guerra cultural entre aqueles que propunham a consolidação de um Estado democrático de direito embasado em preceitos laicos, ou seja, não religiosos, e por outro lado grupos que, apegados à questão religiosa, a tradições religiosas, não viam como necessário ou como positivo essa divisão entre o campo laico, administrativo, político e o campo religioso. E, portanto, para esses grupos, a religião deveria constituir, fazer parte efetivamente da constituição desse novo momento histórico, digamos assim. De lá para cá muita coisa mudou, e temos hoje, inclusive no próprio Brasil, de novo essa conotação da questão da guerra cultural, mas podemos dizer que na modernidade, no contemporâneo, diferentemente do que ocorreu na Alemanha do século XIX, a guerra cultural que vivenciamos hoje, ela pode ser historicizada, encontrada do ponto de vista geográfico, inclusive nos Estados Unidos, a partir da década de 60 e 70 do século XX. Quando tivemos ali a proliferação de movimentos pelos direitos civis, notadamente a partir da questão da negritude, dos negros, que vão fazer denúncias de sociedades escravocratas que basearam a sua construção simbólica na divisão racial e étnico-cultural e basearam o seu crescimento, o seu desenvolvimento propriamente econômico em cima justamente da exploração de algumas raças e etnias. A partir da década de 70 também, 60, 70, a partir da terceira onda do movimento feminista, nós temos, e também com a entrada da questão da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, de novas manifestações do ponto de vista da sexualidade, nós temos aí grupos que passam a efetuar críticas contundentes diante do modelo sócio-histórico, até então predominante, embasado na família mononuclear tradicional, patriarcal. Estamos dizendo isso por quê? Porque a guerra cultural, então, que se institui a partir de então nos Estados Unidos, ela se ancora especificamente nesses três elementos: na questão étnica, racial, na questão religiosa e na questão da sexualidade. Portanto, elementos de ordem cultural, ou seja, elementos que abrangem ou atingem a vida das pessoas de forma muito significativa, nesse sentido. Então é preciso dizer que aqui ela se constitui enquanto processo que envolve a vida dos distintos sujeitos, do ponto de vista das suas crenças e das suas respectivas visões de mundo. Seja então, repetindo para deixar claro, seja do ponto de vista da sua religiosidade, grupos então mais conservadores que por algum motivo percebem que as suas crenças, os seus valores do ponto de vista religioso estão sendo atacados por outros grupos, tendem a adotar uma postura ou defensiva ou mesmo ofensiva, no sentido de tentar proteger esses valores considerados sagrados por esses grupos. O que pode também ocorrer em relação a distintos grupos que possuem tradições religiosas díspares e que acabam, então, do ponto de vista inclusive de manter um mercado ou o crescimento ou a própria sobrevivência da sua crença, da sua religiosidade, entrando em choque com outros indivíduos que advêm de outras perspectivas religiosas, Assim como também podemos falar da sexualidade, que nas últimas décadas vem passando por processos
bastante intensos de transformação e de leituras do campo simbólico que vem colocando em xeque, então, como dissemos, essa família tradicional, mononuclear, patriarcal. E aqui temos um papel muito significativo do ponto de vista da ação das mulheres, no sentido de insuflarem essa mudança comportamental que pelas quais as últimas décadas vêm passando, o que tem colocado então em xeque esses valores também mais conservadores, digamos assim, dessa sociedade embasada na família mononuclear, que se sente ameaçada por vezes, então acaba reagindo de formas distintas diante daquilo que pode ser colocado como um risco, um perigo, né? Ou seja, um movimento que coloca em xeque valores historicamente assimilados por determinados grupos, certo? A mesma questão da raça-etnia, porque temos vivenciado nas últimas décadas do século XX, principalmente a partir dos movimentos decoloniais, notadamente ocorridos na África, e advindos então dessa proliferação de discursos que vão colocando em xeque o modelo eurocêntrico que durante tanto tempo predominou como um estilo de vida, né, que se sobrepõe aos outros, a colocação em xeque desta identidade, né, que até então predominava sobre todas as outras, do homem branco, europeu, católico, né, trabalhador, heterossexual. Isso tudo entra no campo simbólico cultural também e acaba exercendo uma influência também significativa, muito significativa no campo da sexualidade, até porque o campo da sexualidade acaba envolvendo tradições, inclusive advindas de preceitos religiosos. Então diríamos para vocês que hoje, em grande medida, aquilo que ocorre no Brasil, inclusive do ponto de vista dessa guerra cultural que transcorre no cenário político, ela muito pouco tem a ver com ideologias efetivamente políticas. Os cidadãos não discutem de forma tão agressiva como temos visto hoje no cenário nacional, quando discutem, por exemplo, questões que envolvem preceitos religiosos, preceitos étnico-raciais ou preceitos que lidam com a questão da sexualidade, você não vê essa mesma intensidade do ponto de vista do debate ocorrer com relação a questões mais especificamente políticas mesmo, né? Sobre parlamentarismo, presidencialismo, sobre coalizão de partidos, sobre como deve ser redistribuído efetivamente, por exemplo, o orçamento nacional, né? Seus planos plurianuais e assim sucessivamente. Ou seja, discussões de ordem mais política, econômica, mais técnica, elas não envolvem de forma tão intensa a participação dos grupos sociais. Já diferentemente em relação a essas questões étnicas, da sexualidade, da religião, elas, notadamente porque fazem parte do cotidiano dos indivíduos que moram no território nacional, independentemente desses serem mais instruídos ou não, isso sim acaba moldando então a participação, que acaba inclusive entrando na esfera política, né, de discussão, e que envolve então esses diferentes olhares. É uma sociedade calcada nas diferenças e que tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas diferenças. Nesse sentido, temos aquilo que um sociólogo francês, o Alain Touraine, vai chamar de movimentos comunitaristas, né? Movimentos de fechamento, nos grupos, então, com dificuldades de entender os posicionamentos, o ponto de vista, a posição do sujeito advinda de outros grupos, tendem a se fechar nas suas verdades, nos seus respectivos grupos. E isso, então, acaba exacerbando esse diálogo que ocorre quando ocorre de forma agressiva, taxativa e maniqueísta, né, do bem contra o mal. O que torna difícil uma discussão do ponto de vista de um Estado democrático de direito, que vive sob a perspectiva, inclusive, jurídica e do ponto de vista das instâncias sociais, justamente um modelo que propõe que o conflito existente em toda e qualquer sociedade, ainda mais nas sociedades complexas que vivemos, precisa ser atravessado pelo diálogo, né, pela tentativa de se encontrar consensos mínimos passíveis de compor aquilo que se chama do Estado-nação. Então, o conflito, ou seja, os distintos posicionamentos diferentes, é aquilo que compõe a realidade. A realidade é complexa, ela é composta então pelo conflito, mas uma coisa é o conflito, outra coisa é a cisão. Ou seja, o fato de cortarmos relações com os outros grupos, com aqueles que consideramos diferentes, e passarmos a lidar com esses outros grupos, então, de forma agressiva ou mesmo, por vezes, violenta, negando o direito do outro de se manifestar. Isso tem composto, então, aquilo que temos chamado de guerra cultural no Brasil contemporâneo e que envolve
notadamente por meio das redes sociais, esse embate político.